Olá, meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou aqui do Senai Alimentos, em parceria com a Padacom. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre as diferenças entre chocolate e cobertura. Na área de alimentos, tudo que a gente trabalha com qualquer tipo de alimento, industrializado ou não, a gente precisa seguir uma legislação específica que determina o padrão de identidade e qualidade do produto. Quando a gente pensa em chocolate e cobertura, existe exatamente esse padrão. A legislação ela cita referências sobre chocolate. Então, tudo que foge da referência da legislação, a gente não pode chamar de chocolate. Por isso que na própria embalagem do produto eles não colocam como chocolate, e sim como cobertura sabor chocolate. Então isso vai identificar um produto feito à base, por exemplo, de manteiga de cacau, que é a base natural do produto, ou feito com uma gordura vegetal de alguma outra origem, né? Essa aqui é a principal diferença. A manteiga de cacau ela é uma gordura polimórfica. O que significa isso? É uma gordura que ela tem a capacidade de formar cristais diferentes no processo de cristalização. Então, dela aquecida para ela resfriada, que ela fica dura, ela consegue formar diferentes cristais. Esses cristais são eles que determinam, por exemplo, se o produto ele vai ter brilho, se ele vai ter dureza, se ele vai ter o snap adequado ao produto, né? Se ele vai derreter com facilidade numa temperatura que não é adequada. Então, a manteiga de cacau é quem determina isso. Aqui no Brasil, a gente tem um calor excessivo o ano inteiro, e isso faz com que a manteiga de cacau ela derreta com muita facilidade, principalmente no transporte. Por isso que as indústrias de alimentos elas acabam trabalhando com gorduras vegetais de outras origens que tenham um ponto de fusão mais alto e consiga resistir principalmente à questão do transporte. E também é uma gordura mais barata, né? Então, para a indústria conseguir um preço mais acessível, de produto final, ela acaba utilizando algumas gorduras que são um pouco mais baratas que a manteiga de cacau. Bom, por conta do clima, a manteiga de cacau é uma gordura que ela derrete a 35 graus. Pensando no norte, nordeste do Brasil, a essa temperatura é a temperatura natural da região, né? Então, chocolate lá nobre, chocolate puro, ele tem uma facilidade muito maior de derretimento. Então, é muito mais difícil trabalhar com esse tipo de chocolate lá do que com uma cobertura que tem uma resistência maior. Então, a indústria ela acaba utilizando desse tipo de artifício para conseguir produzir um produto que seja mais adequado àquela determinada região. Logicamente, a gente tem alguns outros pontos, por exemplo, decoração. Às vezes é muito mais fácil você trabalhar com a decoração feita com uma cobertura fracionada do que com um chocolate nobre, porque a gordura ela é mais maleável, ela é mais fácil, por exemplo, para fazer algumas raspas, mas não que não dê para fazer com chocolate nobre, porque todos os processos são possíveis de serem feitos com chocolate nobre, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a temperatura. A manteiga de cacau ela tem capacidade de formar 6 tipos de cristais diferentes, apenas um tipo ele é estável, e é esse tipo que a gente quer transformar, que a gente quer produzir quando a gente está fazendo o processo de temperagem. E esse processo de temperagem faz exatamente o que eu falei com relação a ter brilho, estabilidade física, sair da forma com facilidade, porque esse é um outro problema muito sério que a gente sofre quando o bombom ou o ovo de Páscoa não sai da forma, então fica com defeitos. A manteiga de cacau, ela só consegue a uma determinada temperatura. Temperaturas diferentes formam os outros cristais que acaba tendo problema na estrutura do chocolate em si. De acordo com a legislação, o que é considerado chocolate? Chocolate é o produto que tem, no mínimo, 25% de sólidos do cacau. Esses sólidos, eles compreendem a massa de cacau, o cacau em pó e a manteiga de cacau.
Então, quando junta esses 3 produtos que são extraídos do cacau, no mínimo na formulação precisa ter 25%. Se tiver menos que isso, o produto não pode ser chamado de chocolate, que é o que acontece com as coberturas. Quando você extrai a manteiga de cacau da formulação, você não consegue alcançar os 25% mínimo que a legislação pede. Então, nesse aspecto é quando a gente determina o que é chocolate do que é cobertura. O chocolate, a gente precisa obrigatoriamente fazer o método de temperagem. A cobertura não precisa. A gordura vegetal, tanto fracionada como hidrogenada, elas sofrem o derretimento com o aquecimento, mas quando elas são resfriadas, elas voltam à textura sólida, independente de temperagem ou não, que na verdade não há necessidade de temperar para que ela vire sólida novamente. Então essas são as principais diferenças entre o chocolate e a cobertura. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no canal da Padacom, ative as notificações para receber os novos vídeos e até o próximo vídeo.